Existe um Brasil que não está em livro nenhum, que nenhuma IA vai conseguir gerar, que nenhum documentário vai conseguir registrar a tempo. Esse Brasil só existe em um lugar, na cabeça de pessoas que têm poucos anos de vida. Eu bem pequenininho, meu pai dava eu pro roçado para limpar, me dava uma enxada que não prestava nem para cavar. Seus avós carregam um país inteiro dentro deles. Estradas que sumiram do mapa, nomes de rios que ninguém mais pronuncia, lendas e mitos que só faziam sentido se fossem contados à noite, na varanda, com a voz certa e o silêncio ao redor. Quando a última pessoa dessa geração fechar os olhos, séculos de Brasil vão embora junto com ele, e ninguém nunca mais vai poder contar do jeito que era. O Brasil é um dos países com maior diversidade de tradição oral do mundo. São mais de 200 dialetos indígenas, centenas de variações regionais do português, milhares de lendas locais que nunca foram escritas em lugar nenhum. Existem histórias de cidades inteiras que sumiram, de estradas que levavam a lugar nenhum, de santos que só existiam naquele município, naquela região, de remédios que foram feitos de planta que nenhum laboratório catalogou. Tudo isso tá na cabeça de gente com 80, 90 anos. Essa geração tá indo embora. Quando ela for, não vai ter backup, não vai ter nuvem, não vai ter HD externo, só vai ter silêncio. Pensa na varanda da casa dos seus avós, cadeira de balanço ou banco de madeira. Piso frio, cheiro de café coado no pano, a noite chegando devagar, o céu ficando laranjado, depois roxo, depois escuro. E a voz? Aquela voz que não tinha pressa, que começava uma história pelo meio, voltava pro começo, se perdia num detalhe sobre o nome do cachorro do vizinho que já morreu há 40 e poucos anos, e de algum jeito ainda chegava no final com mais peso do que qualquer filme que você assiste hoje. Seu avô contando de quando andou de cavalo por uma estrada de terra que hoje é rodovia federal, sua avó descrevendo o cheiro do fogão a lenha às 4 da manhã, e falando que quando ela chegou era tudo mato e que tucanos voavam na propriedade dela. O barulho da água do rio, antes da represa secar tudo. O nome até da parteira que trouxe metade da cidade ao mundo e que nenhum registro oficial vai mencionar. E as lendas? O bicho que aparecia na curva do rio, luz que subia brejo, o barulho na mata que ninguém explicava, mas todo mundo respeitava. Histórias que não existem no Google, não tem fonte, que só vivem porque alguém contou pra alguém que contou pra alguém. E agora o último alguém dessa corrente tem 85 anos e ninguém tá sentado do lado dele para escutar. O mundo digital não matou essas histórias de propósito, matou por substituição. A varanda perdeu pro sofá, a conversa de fim de tarde perdeu pro feed, perdeu pro TikTok, a voz do avô perdeu pro algoritmo. Não é que as pessoas pararam de se interessar, é que aquele formato de contar, de viver, morreu. Ninguém mais senta, fica quieto, escuta uma história de 20 minutos sem pegar o celular. E o pior, a geração que tá no meio, a nossa, é a ponte. Nós somos os últimos que ainda ouviram algumas dessas histórias. Nossos filhos já não vão ouvir de primeira mão. E se a gente não registrar isso agora, o que vai chegar lá do outro lado vai ser a versão diluída. Resumo do resumo. Post de Instagram sobre sabedoria ancestral, escrito por alguém que nunca nem sequer sentou numa varanda para trocar ideia. Dialetos regionais estão morrendo. Expressões que só existiam naquela cidade, naquela família e naquele contexto. Tá desaparecendo. Superstições que guardavam regras de convivência com a natureza, com o rio, com a mata, virando piada de quem não entende que aquilo era conhecimento embalado em história para ficar fácil de passar adiante. A identidade cultural do Brasil não tá nos livros de história. Tá na forma como uma avó do interior de Goiás descreve a cor do céu antes do temporal. Na forma de como um avô do sertão nordestino explica por que não se planta na lua cheia. Como alguém do sul descreve aquele frio de um jeito que nenhum termômetro pode traduzir. Quando essa gente se for, a gente não perde pessoas. Perde bibliotecas inteiras que nunca foram catalogadas.
Posta foto do avô no dia dos avós. Legenda bonita, né? Emoji de coração. Saudade eterna. E no dia seguinte não liga pra perguntar como foi o almoço dele. A gente trata os avós como decoração emocional e data comemorativa. Tira foto, posta, guarda. Mas sentar e ouvir de verdade, sem pressa, sem achar que já sabe o final. Isso quase ninguém faz mais. Eu não vou ser hipócrita, eu fiz muito pouco isso. E cada dia que passa sem fazer isso, uma história morre sem ser contada por uma última vez. Quando a última pessoa que se lembra do Brasil antigo fechar os olhos pela última vez, para onde vão essas lendas? Quem vai saber que naquela curva do rio aparecia uma luz que ninguém sabia explicar? Quem vai saber que a estrada que hoje tem asfalto já foi caminho de tropeiros? Será que a gente aceita que tudo isso vire pó só porque não deu tempo de gravar isso no celular? A minha avó, por exemplo, morreu faz menos de 6 meses. E eu lembro da voz dela. Lembro do jeito que ela contava as coisas pra mim. Sem ordem, sem pressa, pulando de um assunto pro outro, como se tudo fosse ligado por um fio que só ela conseguia saber. Lembro de sentar do lado dela na mesa e ouvir sobre gente que eu nunca conheci, mas que parecia viva do jeito que ela descrevia. Ela carregava um Brasil, um interior, que eu nunca vou conhecer. Nomes de lugares que mudaram, de pessoas que sumiram, de costumes que não existem mais. E eu não perguntei tudo o que deveria ter perguntado. Eu achei que fosse ter mais tempo. Todo mundo acha que vai ter mais tempo. E quando ela foi, não foi só ela quem morreu. Foi o arquivo inteiro, sem cópia, sem recuperação. Você tem um avô, uma avó, um tio-avô, uma vizinha antiga que ainda carrega essas histórias? Então você está sentado em cima de um tesouro que tem data de validade. E a data não é daqui 30 anos. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui uma semana, amanhã. E quando isso se for, não adianta chorar. O que morreu, morreu. O que não foi perguntado, não vai ser mais respondido. A gente não está perdendo a voz. Tá perdendo a última versão não filtrada do Brasil. A versão que não passou por um algoritmo, por curadorias, edição ou livros didáticos. A versão crua, autêntica, contada com erro de gramática, com repetição, com pausa para tomar um café no meio da frase. A versão mais honesta que existe. Ela está sendo apagada não por censura, não por proibição, por indiferença, pelo simples fato de que ninguém sentou do lado e apertou para gravar. Ou pior, né? Ninguém sentou do lado. O que eu posso dizer é: pegue o celular, liga para essa pessoa mais velha da sua família. Não precisa de roteiro, não. De equipamento, luz bonita, porra nenhuma. Só aperta para gravar e pergunta: me conta uma história de quando você era criança. Deixa ela falar, não interrompa, não corrige, não tenha pressa também. Aquilo que sair é patrimônio, é riqueza. Isso é a verdadeira riqueza. É o Brasil que só existe naquela voz. Ouvir é um ato de rebeldia em 2026, tenho que admitir. No mundo que tá rolando pula e descarta. Sentar do lado de alguém e escutar uma história inteira sem pegar no celular é quase algo revolucionário. E é a única coisa, por outro lado, que vai garantir que essas vozes não vão morrer em silêncio. Alguém escreveu numa rede social uma frase que ficou comigo e eu não esqueço. Quando a última pessoa que se lembra do Brasil antigo fechar os olhos, nossas lendas, nossas estradas, nossos nomes vão se perder no silêncio para sempre. Essa frase não é nostalgia, é alerta. Se o seu avô ou avó te contou uma história que ninguém mais sabe, conta nos comentários, porque cada história registrada aqui é uma que não morre hoje. E se você ainda tem alguém para perguntar, não espera, eu esperei. E agora carrego o peso de tudo que eu não perguntei. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se esse vídeo tocou numa saudade que você carregava sem saber nomear. Eu sou o Elvão e tamo junto.